Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso desafio Gênesis. Hoje é o dia 16. Nós já estamos na reta final deste desafio. Nós iremos falar hoje no capítulo 46, 47 e 48. E amanhã nós iremos concluir com os capítulos 49 e 50 dessa grande história da criação e, mais especificamente, da família que Deus chama de Abraão com os patriarcas. Hoje nós iremos finalizar com a história de Jacó, com seu filho José, e com a vinda deles até o Egito. Você se recorda que no vídeo anterior nós concluímos com o período de seca no Egito, em que José estava governando essa terra e ele se dá a conhecer aos seus irmãos, ele perdoa-os e se reconcilia com eles, e agora, através dessa liberação do perdão, José traz vida aos seus irmãos e até mesmo ao seu pai, que também se direciona até o Egito. E vamos dar início então, vou desligar aqui os comentários e vamos iniciar o texto de hoje com Gênesis capítulo 46, versículo 1, está escrito: Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Algumas coisas que podem ser pontuadas aqui. Deus aparece a Jacó encorajando para que ele fizesse essa empreitada de ir até o Egito. Certamente Jacó estava amedrontado, ou talvez estava com medo para ir uma terra estrangeira já em idade avançada, sem saber se realmente ele poderia chegar lá vivo ou não. E o Senhor se aparece a Jacó, chamando-o 2 vezes, mostrando que a ênfase que ele tem, assim como ele também chama a Samuel várias vezes, assim como ele chama Paulo várias vezes, mostrando essa ênfase em chamar a pessoa a atenção de que Deus estava querendo informar ou querer se relacionar através de se dar a conhecer os seus planos a esta pessoa, nesse caso, a Jacó. E é engraçado que Deus chama, primeiramente, ele de Jacó, mostrando sua vulnerabilidade. Deus sempre intercala, às vezes ele o chama de Israel, mostrando a nova identidade que ele tem como o príncipe do Senhor, aquele que luta contra homens e contra o próprio Deus e prevalece, mas às vezes ele o chama de Jacó, mostrando sua limitação, também nos ensinando a respeito da humildade, que não importa onde quer que Deus nos leve, seja em grandes lugares na sociedade ou em status e relevância, nós precisamos também manter a humildade, reconhecendo o lugar de onde nós saímos, porque se nós não formos capazes de ir lá na frente, nos recordar quem nós éramos no passado, nada vai adiantar nossa trajetória, porque nós estaremos abrindo mão, negociando de princípios e valores que são inegociáveis, como a humildade, como o respeito a nossas origens, desde que seja, ainda que sejam simples, especialmente sejam simples, como no caso de Jacó, que era alguém que tinha uma índole duvidosa, como Jacó, e que agora tem a sua identidade transformada através da identidade manifesta de Deus em sua vida. Mas Deus continua dizendo que ele não apenas abençoaria Jacó para ir até o Egito, mas também haveria de trazê-lo de volta até a sua terra. Ou seja, que Deus já estava mostrando o plano que ele havia mostrado primeiramente a Abraão, de que a sua descendência ficaria escrava em território estrangeiro durante 400 anos, mas após esse período, depois da iniquidade dos amorreus, dos cananeus, estiver em grande medida, Deus haveria de retorná-los de lá para que eles pudessem retomar a sua terra. E essa é a esperança que Abraão tinha, a esperança que Isaac certamente tinha, como Abraão deveria passar para ele, e Jacó também. É claro que no livro de Hebreus nós temos essa constatação de que Abraão esperava cidades que não tinham fundamentos. Então, a esperança que os patriarcas tinham não era uma simples terra física. Claro que existia esperança, sim, de Israel, do território que existe, mas certamente eles esperavam por coisas eternas, por coisas maiores do que apenas nossos olhos são capazes de ver. Por isso, mostrando que é importante nós vivemos por fé e não por vista, vivemos por aquilo que nós acreditamos e não somente por aquilo que nós vemos. Talvez se Jacó vivesse apenas por aquilo que ele visse ou ouvisse dizer, ele não acreditaria que seu filho estava vivo. Ele não acreditaria que ele pudesse estar se direcionando ao Egito, agora em idade muito avançada, no fim de seus dias. Talvez ele não acreditasse
se ele apenas vivesse por aquilo que ele pudesse ver. Como nós iremos ver que ele, na verdade, nem podia mais ver, porque os olhos já estavam enfraquecidos. No versículo 5 em diante, vai falar sobre a família de Jacó que o acompanha, fala sobre todos os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos que o acompanham, mostrando a fecundidade ou a bênção que Deus concedeu a Jacó de ter muitos filhos, de ter muitos netos. Nos lembrando também sobre a importância da multiplicação. No princípio de Gênesis, nós iniciamos falando que a primeira menção, a bênção, está associada à multiplicação. Então é impossível você ser abençoado se você não transbordar isso na vida dos outros. E Jacó mostra isso de forma muito nítida e patente ao transmitir a bênção que ele tanto havia procurado antes, vocês lembram disso? Agora, ele não retém isso apenas para si mesmo, mas ele leva isso para toda a sua família, mostrando que as decisões que nós tomamos hoje, gente, vai influenciar e impactar muito na vida dos nossos descendentes. Então, a gente pode pensar que talvez a gente não tem nada a ver com o futuro ou com nossos filhos, mas na verdade, sim. Eu aprendo com o Hernando Dias Lopes que se nós queremos ter filhos ou cuidar bem dos nossos filhos, nós 20 anos antes já estamos tratando, já estamos educando, porque antes de educar alguém, nós precisamos nos educar, não é verdade? Então, 20 anos antes de nós termos filhos, nós já estamos educando-os no sentido de preparar nós mesmos com o treinamento necessário, com a educação, com o trato e com a forma, de fato, de levar o filho que irá nascer ao caminho correto. É isso que Jacó faz aqui, certamente ele trazia os princípios que Abraão e seus pais tinham dado a ele. E por isso que os filhos de Israel deram origem também às 12 tribos, que foram muito importantes para a história inicial do povo e do Senhor. E aqui então, versículo 26 está escrito: todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José que nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Aqui, gente, existe uma divergência, tá? Entre o relato de Gênesis e o relato também de Atos, quando Estevão vai narrar a quantidade de pessoas que foi até o Egito. Talvez algumas hipóteses podem ser dadas aqui. Talvez quando Estevão estava falando, ele estava se referindo ao texto da Septuaginta, que foi a tradução que foi feita em grego da escritura hebraica. Então, talvez ao fazer essa tradução eles tivessem divergido em relação a essa contagem, ou talvez o modo de contagem, talvez, quem sabe, ao escrever que foram 70, Moisés estava se referindo apenas aos filhos, aos homens, e aqui vai dizer que era fora as mulheres que foram com Jacó, ou talvez, quando Estevão se refere a Atos, ele fala também sobre o próprio José, que estava lá no Egito junto com sua família. Então, é por isso que talvez isso, essa divergência que pode sim ser sanada quando harmonizada com todo o macro do texto bíblico. Como nós sempre falamos aqui, é importante nós termos a visão do todo e não apenas nos fundamentarmos em apenas um versículo, porque fica muito difícil nós criarmos uma doutrina, criarmos toda uma fundamentação bíblica e teológica apenas em uma única passagem, né? Sabe? Porque nós a harmonizemos com um todo. Porque é isso que Satanás faz com Jesus no deserto, não é mesmo? Ele diz 3 vezes ao Senhor, ele aparece tentando, dizendo que Deus haveria de dar ordem aos seus anjos a respeito dele, para que ele não fosse ferido, então ele pudesse atirar sobre o pináculo do templo. Mas Jesus responde ele com a palavra. Satanás usa a palavra sim, só que eu aprendo também com o Rodrigo Silva que a palavra de Deus na boca de Satanás é a palavra do diabo. Eu acho que não sei se é Rodrigo Silva ou Hernandes Dias Lopes que fala isso, mas é um dos dois. Então, Satanás, mesmo na Bíblia, ele vai distorcê-la, porque ele é enganador desde o princípio, como a Bíblia também nos ensina. Então, o diabo, que é o pai da mentira, ainda que use a verdade, ele vai usá-la para a sua própria enganação e também enganação dos outros, para o nosso engano. Por isso que é necessário que nós conheçamos a verdade de forma tão grande, para que, assim como Jesus, que estava no deserto, durante 40 dias, em jejum, em abstinência de alimentos, pôde se debater contra o diabo, no sentido de argumentar contra ele com a palavra, mostrando que a verdade é aquilo que nós devemos fundamentar. Por isso que, ao harmonizar todo o texto, ao considerar todas as passagens, não apenas um único versículo como Satanás faz e tenta tentar ao Senhor Jesus, certamente nós conseguiremos uma compreensão, um conhecimento maior a respeito do texto sagrado. Versículo 28 está escrito: Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubessem caminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen
Então José aprontou sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do seu pai e chorou, assim, longo tempo. Assim como nós tentamos imaginar a reação que os irmãos de José tiveram quando souberam que José estava vivo e era o governante do Egito. Também tentamos imaginar depois a reação que Jacó faz ao ouvir de seus filhos que José estava vivo. E agora eu tento imaginar a reação ou a emoção que Israel tem ao ver com seus próprios olhos seu filho vivo. Certamente, para ele, era uma ressurreição dentre os mortos. Para ele, aquele que antes estava morto, agora se aparecia vivo para ele e governando, cumprindo o propósito ou o sonho que Deus já tinha dado para ele desde o princípio. Mostrando aqui que Deus é fiel para cumprir os seus planos, Deus é fiel para levar os seus planos até o fim, e também para que a nossa família não se perca, para que nenhum dos nossos, de fato, seja perdido. E Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E aqui, Jacó certamente pensava nisso e se emocionava ao ver que o seu filho estava vivo. E a gente pode se alegrar muito com isso, que Deus é fiel para restabelecer todas as coisas, para realinhar tudo aquilo que talvez aparentemente não estava alinhado, para mostrar que Ele está no controle de tudo, ainda que aparentemente as coisas parecem não fazer sentido. Nós podemos confiar que Deus controla tudo e Ele está arquitetando todas as coisas para que o seu bom propósito seja realizado em nossa vida. Aí, do versículo 31 ao 34, José dá uma orientação aos seus irmãos, dizendo que se os egípcios perguntassem qual era a ocupação, o ofício que eles teriam, eles teriam de dizer que eles eram pastores de ovelhas, para mostrar que, como os egípcios tinham esse escrúpulo religioso, esse critério de não se relacionar com pessoas que eram pastores de ovelhas, porque existia uma questão de medo, talvez, ou higienização, que eles não poderiam se relacionar com as pessoas, a família de Israel então poderia ficar separada deles, mostrando aqui que eles estão em um território estrangeiro, só que não permitem que esse território, pelo menos a princípio, moldasse a sua moda de vida. Eles estão no lugar, mas não fazem parte do lugar, porque eles estariam em um lugar separado na terra de Gósen. Também ensinando aqui a respeito da santidade, que santidade em hebraico significa isso, separação. A separação do pecado, ou também a separação, uma consagração para o próprio Deus. Israel, seus filhos, estavam no Egito, mas, em primeira instância, não deixaram que o Egito moldasse o modo de viver deles, porque isso também tem muito a ver conosco nos dias de hoje, quando nós estamos inseridos em um contexto difícil, não é mesmo? Que pode destoar muito nossos princípios, valores e de acordo com aquilo que está escrito realmente. Então, é seguir esse modelo de Israel, que nós estamos em um contexto de pecado, mas nós não podemos deixar que esse contexto de pecado venha a nos modelar. Precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo escreve, não nos acomodar ou tomar o molde deste mundo, mas permitirmos ser renovados pela renovação do nosso entendimento, para que assim nós possamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Somente assim nós não vamos deixar que os manjares dessa terra possam nos corromper, que possam nos desvirtuar daquilo que é realmente importante, que é a presença do Senhor em nossa vida. Capítulo 47, versículo 1 ao 11 está escrito sobre o estabelecimento da família de Israel no Egito. Então, o faraó pergunta sobre o trabalho deles, a ocupação, e eles respondem aquilo que José havia direcionado antes, de que eles haviam dizer que eles eram pastores de rebanho e que eles ficariam, então, na terra de Gósen. No versículo 13 ao 31 do capítulo 47, está evidenciado a compra que José faz com todo o povo do Egito. A princípio, como não havia alimento em toda a terra do Egito, os homens venderam todos os seus recursos para José, para que assim eles pudessem comprar o alimento. Isso também está ecoado em Provérbios, quando vai dizer que o povo abençoa aquele que vende em tempos de crise e amaldiçoa aquele que o retém. E sempre quando eu lia esse provérbio, eu poderia pensar, talvez alguém poderia pensar, mas por que o povo vai abençoar aquele que vende em um momento de crise, se ele não poderia apenas dar em um momento de crise? Porque ainda que nós ajudemos os outros, é claro que a Bíblia também nos ensina sobre a generosidade, sobre dar sem esperar nada em troca. Também a venda, no sentido de você dar algo e receber uma recompensa, também tem um princípio do seu trabalho. O trabalhador é digno do seu salário. Por isso que o povo abençoa aquele que vende. Nesse caso, José foi abençoado porque teve, primeiramente, a sagacidade ou a sabedoria, a inteligência de guardar em um momento de crise.
E o povo certamente não fez isso, porque eles estão com um plano aqui. Talvez poderiam ter seguido o exemplo de José, de ter guardado um quinto, pelo menos, do seu alimento durante o momento de fartura, para que agora eles não precisassem estar comprando dele. E não apenas comprando, mas vendendo seus recursos, vendendo sua terra e vendendo a si mesmo. Nos mostrando aqui, então, que em momentos de crise, nós precisamos nos lembrar que se nós não tivéssemos gastado em muita abundância, nós poderíamos não padecer. Então, sempre que nós estivermos em momentos de ganharmos dinheiro, no sentido de juntar muitos recursos, nós precisamos aprender a lição da cigarra e da formiga. A cigarra, no verão, de acordo com Esopo, em sua fábula, estava apenas aproveitando, ao passo que a formiga estava trabalhando. E eu aprendi isso também com Paulo Borges Júnior. Nós temos a mania, ou o costume, o hábito de tirar férias de verão. Na verdade, em dezembro, janeiro, nós temos as férias. Mas, se você for olhar o exemplo da natureza, o exemplo do agriculturismo, não faz sentido você tirar férias no verão, porque o verão é um lugar que você está trabalhando. É verão logo após a primavera, então é um momento propício para você trabalhar, para você semear, para você ceifar, arar a terra. Mas, se nós seguirmos o exemplo da cigarra, nós vamos deixar de trabalhar no verão para apenas desfrutar e descansar. Na verdade, o verão é um momento de trabalhar, assim como a formiga, para que no inverno, no ano de crise, nós não venhamos a sofrer fome. É isso que o povo aqui do Egito não sabia, por isso que eles precisam vender, primeiramente, os seus recursos, os seus bens, e abençoam José, porque ele tinha guardado recursos antes, e agora eles podem se alimentar e não morrer, mas em seguida eles vendem seu gado, e agora eles vendem a si mesmo, seu próprio trabalho, sua própria mão de obra, para que não viessem a morrer. Agora então José traz para o faraó toda a mão de obra, todas as pessoas que estavam presentes do Egito agora pertencem ao faraó, pertencem de fato como escravos em relação a ele. A única classe ou status da sociedade que não passa por isso são os sacerdotes, a ordem religiosa, que nesse caso está escrito aqui que o Egito não permitiu que eles vendessem si mesmos como escravos. Então todos os egípcios são vendidos, até mesmo os israelitas que estavam lá presentes, porque eles não tinham alimento. E agora eles estavam vendendo a si mesmos para alimentar-se, para não padecer de morte por causa da fome. Versículo 1 do capítulo 48 está escrito: passadas essas coisas, tudo isso que a gente está falando sobre a venda, sobre o estabelecimento de Israel no Egito, está escrito: disseram a José, seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que o seu filho José veio visitá-lo. Israel fez um esforço e sentou na cama. Então Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. Você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para onde você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. O que está acontecendo aqui, gente? Jacó agora passa a adotar Manassés e Efraim, os filhos que José teve em seu período de estada no Egito, como seus realmente. Agora eles teriam participação nas bênçãos e na herança que Israel estava dando aos seus filhos. Isso é algo muito maravilhoso, não é mesmo? Então José, que estava rico, que estava um homem próspero, deixaria de fazer parte da herança de Jacó para que seus filhos pudessem desfrutar. Mostrando aqui mais uma vez aquilo que eu falei no início, de que os nossos filhos se abençoam, se beneficiam, são abençoados pelas decisões que nós fazemos hoje. Podem ser beneficiados ou prejudicados, dependendo das decisões que nós realizamos. José decidiu permanecer fiel ao Senhor, e Deus permaneceu fiel, honrando também a José através desta bênção de que seus filhos agora seriam abençoados por Israel e fariam parte das 12 tribos. José então sairia desse período desse rol que estaria contado, assim como também Levi, mais à frente, não faria parte dessa contagem, e por isso que completa com as 12 tribos, porque Levi e José deixam de receber herança na terra de Israel, e seus 2 filhos de José, Efraim e Manassés, passam a substituir esse território que ficou vago. Agora no versículo 11 ao 22 está escrito que Israel vai abençoar aos filhos de José, e essa é uma história que vai muito ao encontro daquilo que acontece antes, quando Isaac, que estava com seus olhos fracos, cansados, não conseguia distinguir através da sua vista o seu filho Esaú do seu filho Jacó. Agora vai acontecer algo parecido. Agora, nesse caso, Jacó, quem tinha seus olhos fracos, não era capaz de ver, de fato, os seus netos. E nisso foi necessário que José
entregasse e colocasse seus 2 filhos perto deles para que Israel pudesse abençoá-los. E aqui também acontece a outra coisa que é interessante. Jacó não abençoa, primeiramente, Manassés, que é o primogênito, com a mão direita, e Efraim, que era o filho mais novo, com a mão esquerda, mostrando essa diferença, né, do primogênito sendo maior do que o mais novo. Mais uma vez, Deus trabalha de forma a mudar a nossa mentalidade ou a forma que as coisas costumam ser. Então, José primeiramente coloca Efraim no lugar para que Israel fosse abençoado com a mão esquerda e Manassés com a mão direita. Jacó inverte, então ele coloca a mão direita em Efraim, mais novo, e a mão esquerda em Manassés, o mais velho. Isso, a mão direita no mais novo e a mão esquerda no mais velho, mostrando que o mais velho haveria de servir ao mais novo. É o mesmo que aconteceu com o próprio Jacó em relação ao seu irmão Esaú, mostrando que Deus, mais uma vez, reverte o quadro daqueles que parecem ser mais privilegiados, outra vez, mais favorecidos ao destino. Deus abençoa aqueles que não são para confundir o que são, assim como o apóstolo Paulo escreve que Deus chama os que não são para confundir os que são. Deus decide abençoar através de Jacó aos netos, primeiramente Efraim, que era o mais novo, no lugar de Manassés, que era o mais velho, para mostrar que ele está no controle de todas as coisas. E assim como ele também chamou a Jacó, ao invés do seu irmão Esaú, que era o mais velho. Assim como ele chamou as mulheres que eram estéreis para dar à luz, para estar nesse lugar de dependência, ele também nos chama para nós dependermos dele, para que nós não venhamos a depender da nossa própria força, mas que nós entendamos que ele está no controle de tudo, e por isso nós podemos confiar que ele é fiel para cumprir todas as suas promessas, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo, e se o seu foi, não esqueça de curtir, comentar, enviar para os seus amigos. Lembrando que nós estamos aqui todas as manhãs, às 6 horas da manhã. Hoje é o penúltimo vídeo da série de Gênesis, então teremos apenas um vídeo amanhã para concluir o livro de Gênesis, e pretendo também fazer uma aula depois de amanhã, na sexta-feira, sobre um tema muito importante para complementar também tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui nesta série de 2 semanas. Além disso, às 18 horas estamos fazendo um desafio sobre a Lei do Triunfo, então já estamos na reta final, concluindo essa leitura sobre as leis do sucesso que Napoleão Hill decodificou há um século. E também eu estou subindo esse vídeo em meu canal do YouTube, não esquece de se inscrever lá, ali Edson Abreu, e também estou postando vários vídeos, reflexões ao longo das tardes sobre aquilo que eu estou vivendo no meu Instagram. Muito obrigado, forte abraço, bom dia.